aprender português. Olá, bom dia a todos os estudantes e ouvintes da Rádio e Televisão de Timor-Leste. Estamos de volta no programa de Aprender de Língua Portuguesa. Estão comigo a professora Rita da Costa Ximenes. Sou professora da disciplina de Língua Portuguesa na Escola Ensino Secundário de São João Bosco de Laga. Neste momento, estou na sala 11º ano Ciência e Tecnologia B. Agora vamos abordar o texto intitulado O Cinema. Também, antes para o texto, nós temos de entender o que é a cinema. Então, agora vou dar o tempo para vocês. Quem pode esclarecer as suas opiniões sobre o cinema? Quem pode responder? Sou Bendita Octávia Soares. Eu tenho uma resposta. Cinema é uma arte indústria que produz filmes e pode transmitir mensagem ou contar a história. Obrigada. Tem outras respostas? Sou Dircia Marina da Silva. Cinema, arte de fazer filmes ou espetáculos de produção de filmes, casa ou sala destinada à produção de filmes. Tem mais outras respostas? Sou Emiliana Isabel Sarmento. Cinema é a arte industrial de criar, produzir e exibir filmes, combinados imagens em movimento, som e narrativo para contar histórias ou transmitir mensagens. Essas são boas respostas, hein? Também, a cinema é arte industrial que cria, produzir, exibir filmes. Significa é uma arte que produz o filme. No filme, combinado ou conjunto de imagens. Significa, nós sabemos que está no filme, tem as pessoas e objetos. É sim ou não? Sim! E assim, essas pessoas e objetos fazem um movimento. Então, no filme existe a imagem em movimento e também existe o som. Tem músicas, som da pessoa, som dos animais, tem muitas coisas, E também, no filme, também transmite mensagem e contar história. É certo? Certo! Também agora vou dar o tempo para Lídia ler o primeira, segunda e terceira parágrafo do texto. O cinema que se constitui a partir do cinematógrafo de Leroy Edison, Paul Skladanowski e dos Lumière reunia várias modalidades de espetáculos derivadas das formas populares de cultura, como o circo, o carnaval, a mágia e a prestidigitação, a pantomima, a feira de atrações e aberrações, etc., formando um mundo paralelo ao da cultura oficial que se baseia no princípio do riso e do prazer corporal. É um mundo invertido que possibilita permutações constantes entre o elevado e o baixo, o sagrado e o profano, o nobre e o plebeu, o masculino e o feminino. No início, os filmes foram exibidos como curiosidade ou peças de entreato nos intervalos de apresentações ao vivo em circos,
feiras ou carroças. Esta forma de difusão permaneceria viva em zonas suburbanas ou rurais, em pequenas cidades do interior e em países economicamente atrasados até aos anos 60. Nos grandes centros urbanos dos países industrializados, porém, a exibição de filmes muito cedo se concentrou em casas de espetáculos de variedades, nas quais se podia também comer, beber e dançar, conhecidas como music halls na Inglaterra, coffee concerts na França e vaudevilles ou smoke concerts nos Estados Unidos. O cinema era então uma das atrações entre os outros oferecidas pelos vaudevilles, mas nunca uma atração exclusiva, nem mesmo a principal. A própria duração dos filmes, de alguns segundos e não mais do que 5 minutos, impedia que se pensasse em sessões exclusivas de cinema nos primeiros anos de cinematógrafo. Continua. Nos primeiros 10 anos do comércio do cinema, não se havia ainda desenvolvido um conjunto de técnicas e procedimentos de linguagem apropriadas para a elaboração de uma narrativa visual que fosse suficientemente autônoma a ponto de se poder dispensar a explicação de um apresentador. Assim, os cinemas dos primórdios ia buscar aos espetáculos populares não apenas inspiração e os modelos de apresentação, mas até mesmo os seus figurantes. Basta lembrar que a equipa que trabalhou no célebre Voyage das la Lune em 1902 de Méliès era constituída por acrobatas, lufolies bergères, cantoras e dançarinas do Teatro do Châtelet. E no que diz respeito mais apropriadamente ao conteúdo dos primeiros filmes, não só davam exemplos abundantes de encenismo perversão, como ainda radicalizavam a autoridade invertendo os valores morais. Prova disso é que o diretor David W. Griffith levou à tela nada menos do que um pelotão de escritores como Shakespeare, Dickens, Eliot Cooper, pois era preciso dar legitimidade ao cinema, superar a reação e os preconceitos das classes mais ilustradas, aplacar a ira dos conservadores e moralistas e, sobretudo, inscrever o cinema no universo das belas artes. Obrigada. E boa leitura, hein? O cinema é que constitui, a partir do cinematógrafo de Leroy Edison Paul Skłodowski dos Lumière. Vocês já entenderam o que é cinema? Então, aqui, o cinema que constitui a partir do cinematógrafo. Cinema é a forma a partir do cinematógrafo. Quem sabe o que é cinematógrafo? Sim, cinematógrafo é um aparelho que produz cenas. Então, os criadores de cinematógrafos que existem no texto são Leroy Edison Paul Skłodowski e dos Lumières. Também o cinema é constituído com várias modalidades, tem muitas modalidades diversas. Então, estas modalidades é para apresentar no público, tem vários. Então, as modalidades que apresentam ao público como circo, carnaval, magia, prestidigitação, pantomima, feira de atração e aberração. Circo é um circuito. A carnaval, nós sabemos que as pessoas vão na rua e pintar a sua cara com os animais, por ser com outras coisas. E também magia, nós sabemos que magia, as pessoas que transmitem o lenço para o coelho, também o lenço para uma flor. E prestidigitação, quem sabe? Prestidigitação.
Arte que quando produzir através da mãos, a mãos que pode produzir esta arte, e pantomima. Arte que quando expressa através de gesto, não com a palavra, é pantomima. Feira atrações é uma atração. E estas modalidades formando um mundo paralelo da cultura oficial significa forma pelo contrário do mundo e também pelo contrário da cultura que existe. Então, no princípio do cinema é para fazer as pessoas sorrir e as pessoas sentir os que elas veem. E também faz o mundo invertido. Compreendemos? Compreenderam? Compreendemos. Essa forma de difusão permaneceria viva em zonas urbanas, em pequenas cidades do interior, em países economicamente atrasados, aos anos 60. Este filme que apresenta assim, viva nas zonas rurais, significa na área rurais, onde as pessoas que vivem, e também nos países que economicamente atrasados. E nos centros urbanos dos países, significa na cidade, as pessoas que assistirem filme só em casa. E quando assistir o filme, eles também podem comer, podem beber, podem dançar. E com esta forma, é conhecido como Music Halls na Inglaterra, Coffee Concert na França e Vaudevilles ou Smoking Concert nos Estados Unidos. Na primeira 10 anos do filme, não havia desenvolvimento. Não havia desenvolvimento de técnica, não havia desenvolvimento de linguagem e também elaboração de uma narrativa. Então, nos primeiros 10 anos, o cinema não tem desenvolvimento. Mas no ano 1902, o senhor, as pessoas que criaram o filme Voyage dans la Lune, Georges Méliès, neste filme, Voyage dans la Lune, neste momento é famoso. Então, as pessoas já conheceram os filmes que é pouco avançado, hein? E depois deste filme, tem outro filme que é mais, nós dizemos para você, tem um grande herói neste período, é o filme Trump, Vagabundo Andarilho. Porque nós chamamos o herói do filme, tá? Porque neste momento, as pessoas que assistiram o filme são muitos. Nós não conseguimos contar estas pessoas. Depois de 20 anos, surgimos um novo filme, que o título do filme é o Chaplin. Chaplin, que é a sua personagem, é o Charlotte. Essa é a reencarnação deste filme, não é um filme novo, mas a reencarnação do filme Trump, Vagabundo Andarilho. Neste momento, o filme já tem o desenvolvimento, já tem mudança. Então, o diretor David Griffith declarou que ele traz tela ou pode ser ecrã que é para assistir o filme em pequena quantidade, mas não com grande quantidade como agora nós assistimos filmes na televisão, que tem 14 inches, significa que é mais grande, mas nesse momento tem pequena quantidade. E este filme é com seus escritores como Shakespeare, Dickens, Eliot, Cooper. E este filme tem boa
apresentação e tem boa filmagem. Vocês compreenderam sobre o texto, o cinema, o texto do cinema? Aprender português. Então, agora vamos para o exercício. Pronto. Responda as seguintes perguntas de acordo com o texto significa. Quando vocês respondem as perguntas que logo vou acrescentar no quadro, quando responder essas perguntas, tende a ver com o texto. Então, vejam, número 1. O que é o cinema? Número 1 é o que é o cinema? Quem são os criadores do cinematógrafo? Significa quem criar o aparelho cinematógrafo. Hoje eu já expliquei, hein? Passa para a terceira pergunta. Qual é a situação que o cinema enfrenta nos primeiros 10 anos de comércio? Quatro, né? Quem são os escritores do cinema? Qual filme que no texto é mais famoso? São 5 perguntas. Quem quer responder o primeiro número? Número 1. Quem quer responder? Bendita, faz favor. O cinema é uma arte indústria que produz filmes e pode transmitir mensagens ou contar a história. Segunda pergunta, quem quer? Os criadores do cinematógrafo são Leroy, Edison, Paul Skladonowski e dos Lumière.
Os escritores do cinema são Shakespeare, Eliot e Cooper. Ok. O filme que é mais famoso é Voyages das la Luna. A situação que o cinema enfrenta durante 10 anos de comércio não se havia ainda desenvolvido um conjunto de técnicos e procedimentos de linguagem apropriados para a elaboração de uma narrativa visual que fosse suficientemente autônoma a ponto de se poder dispensar a explicação de um apresentador. Essas são as respostas de perguntas. E estas perguntas também de acordo com o texto. Então, resumimos a aula de hoje sobre o cinema. O cinema é uma arte que pode apresentar em público, que faz as pessoas satisfazer com a sua apresentação. Terminamos aqui a nossa aula de hoje, o programa Aprender a Língua Portuguesa na Escola Ensino Secundário de São João Bosco de Laga. Tchau!